a gripe espanhola que teve, muitos acontecimentos da humanidade, e a gente hoje passa, né? Então a gente está passando um momento muito difícil, né? Então, queria dar boas-vindas a todos que estão aqui, a todos e todas, né? E dizer que muito bom vocês estar participando com a gente. A gente é um grupo que chama Araras Ecossocialista, que o Pedro vai estar explicando. No final, a gente vai colocar os nossos telefones, eu coloco no chat o meu, eu coloco também o Pedro coloca o dele também. Aí depois a Dani, se ela quiser colocar o e-mail para tirar dúvidas também com ela depois, né, desse bate-papo nosso, né? E aí quem tiver interesse depois de estar conhecendo melhor o ecossocialismo, a gente pode adicionar no grupo, né? Então é isso, gente. Seja bem-vindo a todos. Seja bem-vindo, Dani. Eu só vou estar passando pro Pedro para ele explicar o que é o ecossocialismo, para o pessoal estar entendendo. Hoje é uma estreia, na verdade, do nosso grupo, né? Tá divulgando. Já gostei já tem um penacho indígena aí, Dani. Eu vim da floresta. Alô, 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 Dani. Acho que você cortou. Alô, Tá me ouvindo? tô ouvindo. Pode falar. Não, é que eu tenho uma parte da minha família mora na floresta, mora na Amazônia. Ai, que Eu legal, hein? ganhei de presente de uns amigos que eu considero irmãos. Que legal. Dani, muito obrigado de novo, obrigado mesmo. Gente, a gente então pede quem estiver falando, as pessoas, se caso pesar, a gente pede para depois estar desligando a câmera, porque às vezes pesa, né? Mas quem estiver falando, quem não estiver falando, desliga o microfone, né, para não pesar e todo mundo conseguir escutar. Então eu vou estar passando, o Pedro vai falar mais ou menos em uns 5 minutinhos o que é o ecossocialismo, né? E depois eu vou passar a palavra para você, Dani. Quero que você explica e agradecer novamente a sua presença, Valeu, tá bom? obrigada. O Pedro, Bozini, aí quem tiver pergunta, gente, coloca no chat depois para Dani, né? E para tirar as dúvidas, porque eu acho que ela tem muito para nos ensinar, né? Ela tem um projeto maravilhoso que ela vai estar explicando depois. E eu vou passar então para o Pedro Bozini para ele explicar. Então, não vai ser muito demorada a fala dele, é bem sucinta, só para o pessoal saber o que é isso, o que é o ecossocialismo, né? E depois a gente vai passar a palavra para Dani, tá? O Pedro, então eu passo a palavra para você. E aí, quem tiver dúvidas, então, no final, coloca no chat. E sejam bem-vindos a todos e todas novamente, tá bom? Dani, obrigado novamente. Acho que o Rafa ressaltou, mas é sempre válido. Obrigado por estar contribuindo aí com a gente, né? Como o Rafa falou, é a nossa estreia aqui, é uma das primeiras lives que a gente tá proporcionando, assim. É um prazer muito grande, né, ter uma pessoa como você aqui junto com a gente, até para apresentar esse lance da comida invisível. Então, gente, a gente sabe, eu vou explicar um pouquinho mais ou menos do que é um grupo de estudos, na verdade, que a gente tem, né? E tá querendo levar para frente essas questões ambientais, que a gente vê que essas questões ambientais elas tangenciam tudo, né? Geralmente a gente tem, infelizmente, até nas falas de muito, uma separação do que é a natureza, o meio ambiente do homem, né? A gente acha que são duas coisas separadas, mas que na verdade a gente está junto, né? Então é assim que eu quero começar a minha fala, né? A gente sabe que hoje no ambientalismo nós temos várias correntes, então a gente tem algumas que é o capitalismo verde, a própria sustentabilidade, o conservacionismo, né, o preservacionismo, e a gente acredita, na verdade essas vertentes elas são para geralmente explicar o que os problemas e as soluções, geralmente são apontamentos de problemas e soluções da crise ambiental, né? E a gente, enquanto ecossocialismo, a gente acredita que todos esses problemas gerados hoje, ele é um conceito assim mais recente, né? A gente tem alguns autores como Michel Lovy, que ele dissemina bastante conteúdo hoje, e a gente acredita que o ecossocialismo ele é na verdade
uma forma da crítica em cima do capital, dos modelos que a gente tem, porque a gente tem hoje no capitalismo uma acumulação e parece que infinita, né? Uma produção infinita, sendo que sempre há uma degradação muito abundante dos recursos naturais, né? E a gente sabe que esses recursos naturais eles não são finitos, né? Eles são finitos, quer dizer, eles não são infinitos. A gente tem no capitalismo toda essa lógica consumista, né, e produtivista que levam a gente a crer que há uma saída, que há uma solução, mas é o capitalismo que proporciona toda essa degradação ambiental, né? Principalmente a gente acredita, com base na história, né, porque a gente nada mais é é, que essa interpretação da história é essencial, foi dinamizada nas revoluções industriais, quando a produção começou a se alastrar, né, a aumentar em níveis de progressão aritmética, geométrica, e a gente acredita que a queima do combustível fóssil nessas questões, né, que o capitalismo ele induz, tanto pelo complexo que a gente tem, que domina o mercado, que são as multinacionais, tanto do petróleo, quanto a química, quanto a mecânica, né, elas são as principais responsáveis por isso. No Brasil, a gente tem um caso muito difundido hoje e um dos principais responsáveis que foi a Revolução Verde, que aconteceu aqui na época de 70, que mais ou menos só contextualizando, a gente teve uma migração, né? A gente estava num contexto de pós-guerra e a gente teve uma migração do complexo industrial, tanto do petróleo quanto do químico como do mecânico, para a alimentação, porque antes ele era subordinado ao poderio bélico, né? As armas e tudo mais, e depois ele teve uma migração para a alimentação. Então, o que eu falo desse complexo industrial? Que o petróleo ele é a energia fóssil ali. Ele é o principal responsável pela emissão de gases de efeito estufa. Ele que está proporcionando toda essa mudança climática que a gente tem. A gente tem o complexo mecânico com o maquinário, usando maquinário pesado que a gente acha que é ineficiente. A gente tem lógicas, às vezes, de dentro de um sistema, de um agroecossistema, que são mais efetivas que um maquinário pesado às vezes. E o complexo químico também, né? O complexo químico nada mais é que os defensivos agrícolas, os adubos, que esse complexo ele faz com que a gente dependa de uma energia externa, que a gente vá lá e compre realmente fertilizante, agrotóxico, que a gente compre máquina, isso tudo para a gente ficar dependente desses complexos, isso tudo para a gente sempre ter que voltar, e isso a gente não acredita. O ecossocialismo acredita em uma coisa mais feita pelo antropo, pelo homem, sabe? Não pelo capitaloceno. O capitaloceno é isso que eu estou falando, mais ou menos. É o capitalismo, enquanto capitalismo, degradando recursos que não são infinitos, né? E que isso tudo a gente remete que o capitalismo ele é insustentável, que ele não tem uma sustentabilidade no próximo. Não adianta a gente trocar o capitalismo por um sistema menos corrosivo, como é o caso da Noruega, por exemplo, que lá na Noruega é tudo bom, é tudo bonitinho, só que eles vêm explorar o Brasil, a Amazônia, sabe? E é nesse contexto que eu quero introduzir a gente, porque o ecossocialismo ele é muito amplo. Ele não tangencia apenas a floresta ou, por exemplo, apenas a agricultura. Ele tangencia também algumas questões como a mobilidade urbana, a soberania alimentar, a segurança alimentar, e é tudo isso em prol da crítica ao capitalismo e tentando usufruir de modelos que tirem as pessoas desse sistema capitalista e que providenciem uma economia solidária. E é nesse ponto que eu quero introduzir aí para Dani da sequência da segurança alimentar, da soberania alimentar, como às vezes um sistema capitalista falho, mas que nós temos capacidade
de lutar contra ele e maneiras de lutar contra ele. Então, gente, muito obrigado, sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira do ecossocialismo, esperamos estar mais com vocês. Dani, fique à vontade. E pessoal, podem ir fazendo perguntas pelo chat, viu? A gente vai estar passando, acho que depois para a Dani, assim que ela encerrar. Tudo bem, Dani? Pode ser? Perfeito. Legal. Dani, fica à vontade, viu, Dani? Ai, desculpa, viu, Dani? Fica à vontade, explica o que é o projeto para o pessoal. Seja bem-vinda novamente, né? E explica como que é o Comida Invisível, como que você começou, o que esse projeto faz, né? A Adri me falou e falou que é maravilhoso. Eu queria que você desse um pouquinho pra gente como que funciona, como começou sua história, o que hoje, atuações que vocês já têm, né? E o que você vê nesse todo o projeto para a importância desse momento que a gente está vivendo de coronavírus, né? De uma sociedade que precisa mudar, né? Com vários pensamentos, com vários questionamentos que a gente está vivendo, mas como você acha que essa ação sua ajuda nessa melhora? Independente do que acredita, independente do que como cada um acredita numa forma diferente, mas como você acredita que esse projeto, já que deve ter uma estrada bem bacana, já pode estar intervindo e tudo mais, tá bom? Fica à vontade, Dani. Depois a gente vai com as perguntas e faz o debate. A palavra é sua, viu? Perfeito. Novamente, seja bem-vinda. Obrigada, Rafael. Obrigada, Pedro, pela introdução. Dri, pelo convite. Zetinha, Isa, por estarem aqui. Bom, vamos lá. Eu sou a Dani, do Comida Invisível, sou prima da Dri, prima da Zete e da Isa. E a minha estrada nesse meio da alimentação, ela começa lá atrás. Eu preciso falar de infância para falar de alimento. Eu me lembro, eu no quintal da casa da minha avó Margarida, e muitas vezes eu chegava lá e falava, vó, ela tá aqui. E quando eu ia correndo, eu chegava até a jabuticabeira, que ficava no fundo do quintal da casa dela, e ela lá com seus 70 e tantos anos, no alto da jabuticabeira, com um balde na mão, pegando jabuticabas, e aí ela descia, enchia o balde de água e gelo e falava, agora a gente pode conversar, né? Então, com ela eu aprendi muito sobre ervas, muito sobre plantas e todas essas conexões. Aí em Araras também, o meu primeiro emprego foi no albergue noturno, então eu ficava ali recebendo as pessoas que não tinham onde morar e servia sopa para eles e conversava muito com eles. Então, todo esse meu lado, não dá para dizer que brotou do dia para a noite quando eu vi uma pilha de mamão no meio do CEAGESP. E foi isso que aconteceu depois. Mas tem toda uma história por trás aí, que a gente fala, tem um filósofo neozelandês que ele fala que a vida só faz sentido quando vista de trás para frente, né? Vim para São Paulo para fazer física, com iniciação científica em astrofísica. Acabei achando que as leis do universo não eram tão o meu objeto de estudo, saí daí, fui para o direito, advoguei por muito tempo, transitei muito entre a advocacia e a parte de editorial, a área editorial. Um dos últimos trabalhos meus em grandes empresas foi numa agroquímica. Fiz a ponte entre o Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA, e fui entender esse sistema e entender o que eu queria para a minha vida, o que eu achava que... Eu sou vegetariana desde os 13 anos, né, não como carne, e fui parar numa empresa de agrotóxicos e transgênicos. Mas muito fui para poder entender, eu não queria mais atirar pedra, eu queria ser vidraça um pouquinho para entender até que ponto isso faria sentido, né? Fiquei lá por 2 anos, saí de lá, tive uma revista de yoga, e aí eu estava com essa revista quando, há 4 anos atrás, eu queria fazer geleia. E para fazer geleia eu precisava de frutas mais maduras. E aí eu fui parar no CEAGESP. E quando se chega no CEAGESP, o CEAGESP é o principal entreposto da América Latina, ele é a bolsa de valores, né, de frutas, legumes e verduras, porque isso se precifica lá, e
eu começo a caminhar por ali e ver pilhas de mamão, de abacaxi, de manga absolutamente jogadas e largadas ou na frente dos boxes ou nas caçambas. Mas eram pilhas que eu seguramente teria em casa, porque elas estavam no ponto de mesa, e justamente por estar no ponto de mesa, elas tinham perdido o valor comercial. E aí, a fala do Pedro foi muito feliz, porque foi exatamente o que me veio ali, sabe? Eu comecei a ver o quanto a gente estava estetizando a existência, o quanto a gente tinha se deslocado da natureza, né? A gente começou a se sentir controlador e não parte da natureza, e quando a gente faz essa transposição, a gente acaba esquecendo o ciclo, não honrando o ciclo, não entendendo o alimento como o sagrado que é o alimento, né? Que para estar ali, alguém teve que plantar, teve um baita trabalho da natureza e do homem para aquilo crescer, transportar, armazenar, enfim. E aí, se não serve mais para comércio, porque no CEAGESP alimento virou commodity, virou meramente mercadoria, ele é simplesmente descartado, né? Ali também existe uma questão que eu debato muito com a pessoa que conduz ali, que é o departamento de classificação do CEAGESP. Por quê? Existe um padrão. É engraçado que nessa sala não tem ninguém igual a ninguém, né? Acho que nem gêmeo idêntico é igualzinho. Até gêmeo idêntico tem lá suas diferenças, uma pinta, uma mancha, alguma coisa assim, né? Mas fruta, legume e verdura a gente quer padronizar, a gente quer igual, a gente quer tudo bonitinho na gôndola, sabe? Aquelas cenouras perfeitas. Então, se nasce uma cenoura de 2 perninhas ou toda abraçadinha, ela simplesmente vai ser descartada. E a questão do desperdício de alimentos naquele momento me incomodou muitíssimo, porque eu olhava para aquilo, eu não via mamão, eu via rostos de pessoas que podiam ter aquele alimento e aquilo tinha virado lixo. Mas virado lixo algo que eu poderia ter na minha casa e qualquer um de vocês poderia ter na sua. Tá? Não estou falando de alimento impróprio, não estou falando de alimento estragado, eu estou falando de alimento maduro no ponto de mesa. E eu estou falando de alimentos que muitas vezes é a tal da cenoura de 2 perninhas, ou a tal o chuchu maior, aquela maçã que vem toda meio tortinha, enfim, isso tudo é descartado. Se não é descartado no campo, é descartado no próprio entreposto ou é descartado no supermercado. E o desperdício de alimentos, ele é um problema de todo mundo. Todo mundo, eu e cada um de vocês, a gente é um desperdiçador por natureza. Em maior ou menor grau, a gente é um desperdiçador. E os desperdícios nossos, eles vão se juntando e se tornando, então, aquilo que era um problema de todo mundo, vira um problema do mundo inteiro. O mundo inteiro desperdiça 1,6 bilhão de toneladas de alimentos por ano. Eu não tinha ideia de quanto é 1,6 bilhão de toneladas de alimentos por ano, e eu fui encher Boeing 747, esses que dão a volta, fazem a ponte aérea Rio-São Paulo. E eu enchi 11 milhões e 400 mil Boeings, nem existe essa frota no mundo, e se a gente colocasse um do ladinho do outro, eles dariam 20,9 voltas em volta da Terra. Isso equivale ao PIB da Austrália, que é um dos 10 países mais ricos do mundo. Então, a gente joga fora por ano no mundo o equivalente ao PIB da Austrália. 30% de tudo que se produz vai fora sem nunca chegar na mesa de ninguém. Isso mexeu absurdamente comigo. Disso veio uma ideia de um projeto de lei que eu apresentei na época para o Ricardo Young, aqui em São Paulo. O Ricardo, ele encampou, isso virou um projeto da sociedade civil, e ele tinha 3 pilares. E desses pilares nasceu o Comida Invisível. O Comida Invisível é uma empresa social que atua na redução do desperdício a partir do alimento. Porque hoje, a plataforma que a gente tem, que até eu deixei o endereço para vocês no chat, que é https://app.comidainvisível.com.br, ela conecta quem tem alimentos bons e próprios com quem precisa deles. Por geolocalização, ela faz essas pessoas se encontrarem. Ela até foi conhecida aí pelo mundo afora
como o Tinder do combate ao desperdício, que a gente junta a fome, a vontade de comer e dá match e faz isso se encontrar, né? A gente lançou essa plataforma há um ano e a gente com ela já recuperou mais de 40 toneladas de alimentos através da plataforma. Isso desde doações, grandes doações de indústria alimentícia, que doam toneladas, até pessoas físicas que doam 1 quilo de arroz, por exemplo. Tanto pessoa física quanto jurídica pode entrar na plataforma, pode fazer as doações ou as requisições, né? Então, esse é um dos pilares, porque o Comida Invisível ele tem 3 pilares. O primeiro pilar é o seguinte: desperdício é hábito, e hábito a gente só muda com educação e recorrência. Não adianta. Se a gente não trabalhar uma plataforma de educação, a gente não consegue ter um avanço, ter uma melhoria nessa questão de desperdício de alimentos. E como que a gente faz educação? A gente tem, por exemplo, as mídias sociais nossas, então através do Instagram, através do Facebook, através até do nosso site, comidainvisível.com.br, a gente leva ali algumas questões de uso integral de alimentos, de dicas de combate a desperdício. A gente lançou um tempo atrás um desafio que chamava Desafio do Não Desperdício, então era uma hashtag que as pessoas podiam publicar nela receitas de uso integral de alimentos, e isso vai se tornar, daqui a pouquinho, um livro online que vai estar disponível para todo mundo, né? Então, grandes chefes tiveram as suas contribuições e pessoas, donas de casa também, todo mundo ali participou para a gente poder montar o maior livro coletivo de receitas de combate a desperdício. A gente lançou agora também um podcast, ele está em todas as plataformas, tipo Spotify, Deezer e tal, chama Não Sobra Nada. A gente teve já 2 episódios. O primeiro episódio foi sobre o futuro da alimentação. Então a gente conversou com uma futuróloga, uma futurista, chamada Lala de Renzelen, que ela trabalha muito com projetos para a ONU e tal, e tivemos a participação ali de um rapper, do Edgar. O Edgar, ele fez uma música muito bacana, depois eu acho que vale a pena todo mundo aí ouvir, chamada Plástico, que ele fala muito aí, de novo, sobre esse nosso sistema, esses nossos desperdícios. E uma das coisas mais contundentes nessa música, ele fala: o futuro é uma criança com medo de nós. Será que a gente precisa desse futuro, dessa criança com medo de nós? Eu acredito que não. Eu acredito que dá para a gente virar essa roda. O segundo capítulo desse podcast, eu queria muito que todo mundo ouvisse ali, depois desse opinião, me contasse como que estão achando, é sobre fome. E nesse capítulo sobre fome, a gente falou com uma historiadora. O doutorado dela é sobre fome, que é a Adriana Salai, é uma pessoa incrível, estuda muito esses processos de fome, na ótica do Josué, e também tivemos ali a participação da Companhia dos Fermentados, que a fermentação é um dos métodos de conservação mais antigos da humanidade, de conservação de alimentos, e um depoimento fantástico da Teresa Campelo. A Teresa Campelo, ela foi a ministra responsável no governo da Dilma, a ministra responsável por tirar o Brasil do mapa da fome. Foi através de várias ações conectadas que o Brasil conseguiu finalmente sair do mapa da fome. Hoje, infelizmente, a gente já voltou para esse mapa da fome por uma questão de governo, uma questão política, né? Então, esse é o braço educação. No braço correto destino, a gente tem aí a plataforma fazendo essas conexões entre quem quer doar e quem quer receber alimentos, e através da plataforma, como eu disse, a gente já recuperou mais de 40 toneladas de alimentos. A gente também tem alguns trabalhos em empresas, em eventos, para poder fazer a coleta dos alimentos, fazer a distribuição desses alimentos e atuar ali também, não só nesse viés de correto destino, mas também muito no viés educação, nesses lugares onde a gente vai, né, porque uma coisa não anda sem a outra. Então, também acho super importante isso, porque não adianta a gente
só ter a plataforma e não ter uma ação concreta em determinados lugares, né? Isso é muito, é com isso que a gente consegue fazer as coisas acontecerem. E um terceiro eixo, que é um eixo, e aí na plataforma, como eu falei para vocês, a gente atua com, na redução do desperdício a partir do alimento, porque hoje a plataforma está pronta para conectar quem tem alimentos com quem precisa deles, mas ela já foi desenhada também para aproximar questões de resíduos sólidos, tá? Então, reciclagem, conectar recicladoras, conectar catadores, para fazer essa roda girar. E foi muito legal que a gente recebeu um convite para participar de um documentário, a gente faz parte de um documentário sobre economia circular, que é um documentário chamado Um Presente à Prova de Futuro, que foram exemplos Brasil, Holanda, e a gente foi um dos cases do Brasil por conta disso, né? Porque a gente está preocupado com todo o ciclo da cadeia, não é só uma parte dele, mas sim olhar para um todo e fazer com que a gente tenha um maior aproveitamento de tudo, né? E, obviamente, o Comida Invisível, ele precisa, alimentação, o ato de se alimentar é um ato político, não dá para a gente negar. E então a gente tem um braço muito forte, que é um braço de políticas públicas. O Comida Invisível, ele é apartidário, tá? Então a gente dialoga com todos os partidos, todas as esferas, mas é importante que a gente tenha esse braço. E através desse braço, a gente conseguiu, sem ser no Rock in Rio, o último Rock in Rio, mas o penúltimo Rock in Rio, a gente conseguiu, a partir de um problemaço que aconteceu ali, eu não sei se todos vão se lembrar, mas a Roberta Sudbrack, que é uma chefe carioca, ela tinha ali ela ia vender, ela ia ter um stand dela lá, e teve uma apreensão da Anvisa. A Anvisa apreendeu mais de 1 tonelada de queijos artesanais e embutidos. São queijos que eram produzidos numa fábrica do Piauí. Essa fábrica, ela era de uma doutora em microbiologia, assim, era um dos melhores queijos que eu já comi na minha vida. E o que acontecia ali? Eles tinham um certificado, CIE, que é o Certificado de Inspeção Estadual. Então, olha o absurdo, a legislação, a gente tinha um problema que é o seguinte: o princípio da legalidade, ele não estava sendo posto da melhor forma possível. Porque o princípio da igualdade. Por quê? Porque o princípio da igualdade significa tratar iguais como iguais e diferentes como diferentes. Então, a partir do momento que eu trato da mesma forma um pequeno produtor artesanal de uma grande indústria, a gente começa a ter um problema sério de desequilíbrio ali na legislação. Então, o queijo de Pernambuco não podia estar nas gôndolas dos supermercados cariocas, mas um queijo produzido no sul da França poderia super estar na gôndola carioca. Então, assim, a gente tinha um desequilíbrio bem grande, e com isso, eu conversei com as pessoas, me aproximaram da Roberta, e a gente conversou, eu falei, Roberta, vamos mudar essa lei? Ela disse, dá. Eu falei, se você me ajudar, dá. E, de fato, a gente mudou a lei. Hoje a gente tem uma lei específica, com um selo específico, que é o selo Arte, para o queijo artesanal, para priorizar essa produção artesanal em benefício do pequeno produtor, e fazer com que isso aconteça. A gente tem hoje 30 projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional sobre desperdício de alimentos. A maioria, imensa maioria, não todos mesmo, eles falam sobre responsabilidade civil, entendendo que que eles querem deixar clara que a responsabilidade civil é subjetiva, ou seja, só respondo em caso de dolo ou de negligência. O que é dolo e o que é negligência? Dolo é quando eu intencionalmente pus alguma coisa no alimento para causar mal a alguém. O que é negligência? É quando eu tenho um alimento que ele precisaria estar refrigerado, eu ponho num sol de 40 graus e eu vou doar. Só nesses casos, se comprovado, é que haveria uma responsabilização.
Um desses projetos a gente ajudou na redação, é um projeto que está bastante avançado, ele tem ali, inclusive, um benefício fiscal para a doação, porque é necessário hoje que a gente privilegie a doação, né? Porque hoje, para vocês terem uma ideia, se eu incinero um alimento, eu consigo tomar crédito de ICMS, se eu dou ou não. Então, é uma desconexão muito grande. De novo, a gente trata aí de uma desconexão do homem com o alimento, né? Ele prefere tacar fogo do que destinar para doação, destinar como alimento. Então, o que acontece? Então, a gente tem essa atuação bem grande nisso, a gente está até monitorando esses projetos, porque isso tem impactos, né? Então, a gente tem que ver como fazer para que isso passe. Então, tem os tempos, tem os movimentos todos ali das questões de atuação em políticas públicas, mas são coisas que são necessárias para a gente fazer essa roda girar, né? E até por conta disso, a gente recebeu, no final do ano passado, eu fiquei super feliz, que a gente recebeu um prêmio da ONU Habitat. A ONU Habitat, a sede é lá em Bangladesh, e eles escolheram a gente como um dos 20 projetos mais inovadores na recuperação de alimentos, no combate a desperdício de alimentos, e por conta da possibilidade de escala que pode ter uma plataforma dessa natureza, né? E, então, assim, isso para a gente é bacana, que a gente vê que a gente está no caminho mesmo, né? Está no caminho certo. Ainda a gente tem muitas barreiras, porque tem muita gente que acha que é proibido doar alimento, que a Anvisa não deixa. Isso não é verdade. Hoje, a mesma responsabilidade que se tem quando se vende, se tem quando se doa. Então, se eu cuido do alimento, se eu cuido dos tempos, das temperaturas, não tem problema nenhum em doar alimentos. Inclusive, no estado de São Paulo, a gente tem uma portaria da Covisa, que é a portaria CVS 5 de 2013, que lá no artigo 51 dela, ela vai falar, é permitido doar alimentos, blá, 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 ressalvados os restos dos pratos dos consumidores. Óbvio, que resto não é sobra, a gente só doa sobra, não doa resto. E o resto deveria ir para compostagem, né? Então, a gente também tem uma proximidade muito grande aqui com as pessoas que cuidam de compostagem, com o pessoal de São Paulo que fez os pátios de compostagem da cidade, e todo esse movimento, e por conta disso até eu fui convidada para coordenar o núcleo de direito à alimentação da Comissão de Direitos Humanos da OAB, aqui de São Paulo, que é justamente para, a partir dessa ótica do alimento como algo que é sagrado, como algo que é necessário, como algo que é super importante, a gente cuidar e a gente fazer com que isso, a gente tenha uma distribuição muito maior, né? Nesse momento da pandemia, a gente, logo no começo, logo quando começou a pandemia, deixa eu mandar um beijo pro meu pai, aquela coisa bem tiete, fofura, não sabia que ele vinha, emocionada aqui. Logo no começo da pandemia, quando eu comecei a ver que uma demanda violenta de alimentos dentro da plataforma. E eu quis entender isso. Com o fechamento dos restaurantes, a gente tinha muitos pequenos produtores que eles doavam, que eles vendiam diretamente para os restaurantes. Do dia para a noite, eles ficaram a ver navios. Então, assim, eu nunca vi tanto shiitake na plataforma, eu nunca vi tanto caqui na plataforma, que foi justamente a forma como alguns produtores encontraram de dar vazão, que não o descarte, mas muitos descartaram. A gente teve um problema muito sério aí no começo, até equilibrar isso, né? Hoje eu tive uma conversa com uma pessoa lá do Ministério da Agricultura, e ele me contou também do drama que eles tiveram ali no começo desse isolamento social, até equilibrar toda a questão de distribuição de alimentos. Então, eu acho que, assim, de verdade, a gente olhar, e tem uma questão
que eu acho que é muito importante para vocês, que vocês falam muito da questão da segurança alimentar, eu acho bacana, mas eu quero propor um repensar aqui. O direito humano à alimentação, ele surge em 1948 no Pacto das Nações Unidas. Lá, naquele momento, a gente estava saindo de um pós-guerra. É uma situação muito parecida com a situação que a gente vai viver pós-coronavírus aqui, tá? Numa recessão absurda, muitas pessoas com uma extrema carência alimentar, e aí vem o direito humano à alimentação, muito nesse lugar de direitos humanos mesmo, de olhar como necessidade. No Brasil, o direito à alimentação, ele só chega em 2010 numa emenda à Constituição Federal, e ele vai ser ali colocado em um dos capítulos de direitos e garantias fundamentais da Constituição. Até 2010, a gente não tinha garantido o direito à alimentação. Hoje a gente ainda não tem garantido o direito à água. Olha o absurdo. E tantos outros direitos já garantidos na Constituição, né? Mas o fato é que, quando a gente vê isso na Constituição, o que acontece? Aquilo que antes era tido como direito humano à alimentação, paulatinamente eu vou mudando a nomenclatura e tratando de segurança alimentar. Quando eu trato de segurança alimentar, acende uma luzinha vermelhinha na minha cabeça, alimento é inseguro, alimento é inseguro. Se alimento é inseguro, o que eu faço quando eu tenho medo? Eu descarto. Então, acho que assim, óbvio, eu estou falando sobre um argumento muito simplista, porque segurança alimentar também é garantir soberania, é garantir uma série de coisas. A gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso. Mas é muito importante trazer essa questão semântica para a conversa, porque parece que semântica não importa, mas semântica tem uma força gigantesca. As palavras que a gente profere têm uma força enorme naquilo que vai representar. Tá? E o Brasil hoje é um dos maiores países desperdiçadores de alimentos. Eu tive alguns diálogos muito bacanas sobre isso, com algumas pessoas que fizeram mudanças aí nessas questões da segurança alimentar. Uma delas foi a própria Tereza Campelo, que eu falei para vocês que está lá no podcast com a gente, né? Recentemente também uma conversa com o José Graziano nesse sentido. A gente falou hoje que a gente vai participar de um painel juntos, mas é justamente a importância que a gente precisa ter dos nomes das coisas, sabe? De como agir, como cuidar, como destinar, né? Gente, eu acho que assim, a ideia daqui não é eu ficar falando, a ideia é um bate-papo, então eu queria ouvir vocês, se tiver perguntas, basicamente, acho que no genérico, assim, eu já falei um pouco para contextualizar. Nossa, Dani, é muita coisa, é um projeto enorme, né? Uma vivência. Eu acho que a gente tem que, acho que a gente tem que dar espaço para você falar até meia-noite, porque é muita coisa, muita experiência, né? A gente vai dar sim. O Bozini tem perguntas. A gente pede para você escrever pergunta no chat. Depois, Perguntas, né? depois eu É mesmo. Ô, Dani, depois eu vou pedir para você pôr de novo seus contatos ali para a galera que teve pessoal que chegou depois, e aí no bate-papo não aparece o que você colocou. É só subir a rodinha. Para mim não está aparecendo, pelo menos. É que eu acho que porque eu caí. Aí se você conseguir colocar de novo depois, eu vou colocar o meu WhatsApp e o do Pedro também, porque a gente está sem as redes sociais. Essa nossa live aqui está sendo gravada, então quem perdeu a gente vai estar passando depois, tá? Até se você quiser, Dani, está sendo gravado, a gente está conseguindo gravar, tá? E aí você pode também... Para falar um pouquinho sobre as compostagens de leira aqui em São Paulo. O que aconteceu? Agora eu não vou lembrar quanto tempo faz, mas foi uma iniciativa da prefeitura,
em fazer um pátio de compostagem. Então, eles estão compostando. São Paulo tem, acho que umas 1.000 e tantas feiras livres, e nesse pátio, que é o pátio da Lapa, eles estavam compostando uma parte dos resíduos das feiras livres, tá? Acho, é um trabalho muito incrível. Eu conheço um engenheiro agrônomo que está à frente disso, e ele é um cara bastante sério, bastante mesmo, muito comprometido. Toda essa sobra das feiras, ela vai para essas leiras, e o composto ele alimenta as praças da cidade. Todas tudo que é folha seca das praças, sobra de varredura da cidade, vai para compor essa leira. Vale a pena, se vocês quiserem, se alguém de vocês se interessar por isso, eu posso fazer uma ponte aqui para vocês conhecerem, aproximar vocês. Ele é teu xará, Rafael, a pessoa que está à frente disso. E hoje São Paulo tem, acho que 5 pátios desses aqui, e dão conta de uma parte dos resíduos das feiras. O que eu entendo sobre isso? Eu acho compostagem uma das coisas mais sensacionais, mas eu acho que tem um ponto anterior. O primeiro ponto é aproveitamento integral, combate a desperdício. Então, não adianta pôr. Eu não fico feliz se uma maçã vai inteira numa leira de compostagem, sabe? Aqueles resíduos de feira livre, muitas vezes, são absurdos. A forma como os feirantes tratam daquilo. E estou falando das coisas comuns, mas também estou falando de coisas que as pessoas elas se desconectaram tanto que não entendem aquilo como alimento. Por exemplo, uma rama da cenoura, a beterraba também, né, a folha da beterraba. Outra coisa, o Brasil se europeizou demais, sabe? Então, alimento que a gente entende é muito alimento vindo do colonizador. Agora, cara, a gente tem uma biodiversidade gigantesca aqui que a gente sequer olha. Todas as punks, né, as plantas alimentícias não convencionais, que está cheio. Em qualquer cidade, se você caminhar, você vai ver plantas alimentícias ao longo da cidade que você simplesmente não olha. Eu tenho um exercício aqui em São Paulo, sempre que eu caminho na cidade, eu caminho procurando as árvores frutíferas. Está lotado. Aqui pertinho de casa tem um abacateiro, do lado desse abacateiro tem um pé de jaca, amora, as tampas. Isso eu estou falando ainda de plantas tradicionais, mas fora você vai vendo as capuchinhas, você vai vendo as ora pronobis, você vai vendo milhões de plantas que elas estão por aí, estão no caminho, e que são plantas alimentícias e que a gente não se dá conta. O Josué de Castro, que foi um dos pioneiros nessa questão do combate à fome no Brasil, né? Ele lá na década de, acho que 60, se eu não me engano, posso estar enganada na data, porque eu sou péssima de data, tinha um tratado que a Amazônia era um local pobre em termos de alimentos. Por quê? Porque eles entendiam que segurança alimentar, que a pessoa bem nutrida, era uma pessoa que tinha acesso à carne e a leite. Agora, olha a biodiversidade que tem a Amazônia. Sabe, se você não olhar para isso, é complicado. Então, para mim, voltando ao tema da compostagem, primeiro a gente olha para o alimento, usa integralmente. E o uso integral de alimento é a economia no orçamento. Por exemplo, aqui em casa, casca de banana jamais vai para o lixo. A casca de banana vira caponata, a casca de banana vira farofa. Um dos pontos que eu sempre falo, se a gente quer diminuir o nosso desperdício, a gente tem que ter uma profunda relação com o nosso lixo. Por que a gente está jogando fora? Será que não dá para aproveitar? Casca de cítrico, por exemplo, coloca lá com álcool, deixa curtir. Para mim, eu não compro mais produto de limpeza. Raríssimo. Eu faço os meus. Borra de café. Borra de café é um excelente esfoliante corporal. Além disso, borra de café, ela é desentupidor. Então, ela pode desentupir pia. A gente tem milhões de usos. É que a gente simplesmente não sabe. E por não saber, a gente não usa.
E aí a gente vai pondo fora, né? Então, acho que trazer as pessoas para se empoderarem dessas questões é um passo super importante para a gente reduzir o nosso desperdício, né? A partir do momento que você começa a se conectar com o seu lixo, olhar para ele com carinho mesmo, você vai começando a diminuir. Aí o lixo orgânico vai ficando menorzinho. Aí você começa a se incomodar drasticamente com o lixo não orgânico, né? Com o reciclável, a quantidade de plásticos, de isopor, de vidro. Só que depois você ainda transpassa isso. Você começa a ver seus desperdícios de tempo, de espaço, de relações. Então, para mim, o desperdício de alimentos ele acaba sendo um fio condutor de milhões de outros desperdícios nossos. Acho que vale vocês assistirem esse podcast nosso, Não Sobra Nada, porque ali tem vários insights bacanas sobre isso. Dani, tem mais uma pergunta aqui do Aloysio, do Bibo, né? Ele pergunta aqui: são várias as pessoas que se beneficiam da fome. Muitas fazem que pessoas famintas ficam vinculadas, dependentes da Secretaria de Assistência Social. E desta forma são usadas, inclusive, para fins eleitorais. Como romper com essa cultura? E antes, a Adri pergunta: fale sobre esse trabalho de movimento de solidariedade que você está acompanhando nas periferias de São Paulo, o Bolsa Família Privado. Aí, se puder responder essas duas perguntas, eu agradeço. Tá, vamos lá. Primeira do Aloysio. São muitas pessoas que se beneficiam com a fome? Eu acho que são, não dá para negar. Tem uma questão aí que é uma questão de novo, de decisão política, né? Para que caminho que a gente quer seguir, onde a gente quer caminhar, quais são os rumos que a gente quer dar para isso. E muitas vezes, quando a gente fala de desperdício, a gente precisa olhar para empoderamento. Então, não adianta eu simplesmente ir numa cultura assistencialista. Eu tenho que ir numa cultura de movimentação mesmo, né? De dar para as pessoas caminhos para que elas saiam desses lugares, né? Quando o Brasil saiu do mapa da fome, foi um enfrentamento de várias políticas públicas que fizeram com que as pessoas começassem a ter renda, né? E poder ter renda significa poder ter decisão, poder se sentir parte, né? Eu acho que caminha muito por aí essas questões. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho, são empresários e pessoas físicas que se juntaram, vai se formar um instituto para isso, ele está acontecendo, e o Comida Invisível foi chamado a participar, que a gente está fazendo um mapeamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social, entendendo quem são os invisíveis governamentais, aqueles que a mão do Estado não chega, entendeu? Porque você fala, tem muita gente recebendo Bolsa Família. Tem, mas tem muita gente que não está recebendo, e pessoas em extrema vulnerabilidade. E hoje, com essa questão da pandemia, a gente achatou ainda mais a questão das pessoas nas questões de pobreza e extrema pobreza, né? E o que a gente está fazendo, então? A gente está fazendo um mapeamento em 2 territórios aqui em São Paulo, é um projeto piloto para depois isso escalar, e nesses territórios a gente está entendendo a situação de cada um desses indivíduos e entendendo quais são as grandes necessidades. E a partir disso a gente está levando para cada um deles um cartão que tem ali X reais por mês, para que eles façam uso disso para poder se alimentar, para poder ter renda nesse momento que está tão difícil, está tão dura a vida, né? Eu vejo essa pandemia sobre 2 óticas. Eu acho que tem um lado muito difícil, muito triste, né, que é a quantidade de vidas perdidas agora nesse momento, e especialmente com um Estado que não está atuando, né, ele simplesmente está ignorando algumas questões bastante sérias, mas, por um outro lado,
eu acredito que a gente não sai igual como a gente veio, sabe? Eu acho que a pandemia, ela trouxe as pessoas para um lugar muito mais de solidariedade. Eu tenho visto e acompanhado aqui, eu nunca tinha visto antes, as empresas olhando para efetivamente para o papel social delas e não como imagem de marketing. Eu tenho visto grandes investidores, esses 1%, sabe, da população, efetivamente olhando para esses problemas sociais e trazendo algumas soluções para isso. Tenho visto também uma população olhando, os indivíduos olhando mais para si e para o outro, porque eles estão entendendo que eu não posso estar bem se o outro não está bem. Então, se o outro não estiver bem, a gente não sai dessa roda. Então, eu tenho visto a nível global aí, iniciativas acontecendo em prol de uma mudança. E essa mudança, acho que ela está reforçando ainda mais a necessidade de atitudes sustentáveis, a necessidade de um engajamento maior, a necessidade de voltar mais para a natureza. E é maluco, né? O homem saiu de cena, passarinhos cantam mais, a camada de ozônio está respondendo positivamente, os mares e os rios ficando mais limpos. Então, assim, a gente começa a ver que o problema está com a gente, né? E se a gente não olhar e não mudar e não tomar esse tipo de atitude, não tem mais planeta. Porque esse vírus pode virar outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e ir se multiplicando, e ir se transformando. Será que é isso que a gente quer? Será que é isso? Será que o futuro é realmente, como disse o Edgar, uma criança com medo de nós? E é bacana ouvir, porque depois o Edgar mesmo fala, não tem que ser uma criança com medo de nós, tem que ser um presidente com medo de nós, tem que ser uma grande empresa com medo de nós, tem que ser, sabe, tem que ser tudo com medo de nós. Mas medo do quê? Medo dessa chama transformadora, que está na nossa mão, né? É isso. Dani, o pessoal está elogiando bastante você aqui, tá? E eu queria fazer uma pergunta para você, gente. Quem tiver a pergunta aí, faça no chat. E eu queria fazer uma pergunta para você, Dani. Questão do ano passado aí na Europa, né? Teve um movimento ambientalista pelo mundo, foi muito forte, né? E na Europa principalmente, né? Apareceu a Greta, tudo, né? E depois disso surgiu muitos coletivos de meio ambiente. E você acredita que essa consciência ambiental, né? Que você toca bastante questão do desperdício da comida, mas a questão ambiental, você acha que tá despertando nas pessoas, como você falou que está tendo essa mudança agora, ou você acha que ainda a gente leva um tempo para as pessoas despertar? Então, eu acho o seguinte, eu vejo aí sob dois prismas, tá? Eu acho que tem muita gente se engajando, tem muita gente percebendo, tem muita gente mudando atitudes, mas óbvio, é aquela regra de Pareto, né? É 80-20. Então, assim, tem pessoas que não vão mudar nunca. Tem decisões políticas que a gente vê, às vezes, dá vontade de chorar, né? Tem ministros que socorro, que não deveriam estar no lugar, na cadeira que eles estão ocupando, com uma atitude que ela vai na contramão do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, tá? Para dar nome aos bois aqui. Mas, enfim, o que eu entendo que sim, como movimento, a gente começou a pontinha de um iceberg brotar, tá? Acho que tem muito mais que se fazer, tem muito mais coisas para se construir. Eu fico extremamente feliz desse convite vir de Araras, minha cidade natal, e especialmente uma cidade que foi a primeira cidade a comemorar o Dia da Árvore, né? Poucos lembram disso, mas eu acho isso muito importante, e se esse movimento não parte da gente,
Se esse movimento, Araras teve um trabalho maravilhoso há alguns anos atrás, proibindo a FMC de se instalar na cidade, porque ela iria se instalar numa região de duas nascentes, sabe? E isso não era bacana, isso não era legal. Sabe, esse tipo de coisa, eu acho que quando eu falo que o Comida Invisível ele tem três frentes, que é a frente de educação, a frente de correto destino e a frente de políticas públicas, a frente de políticas públicas ela tem que ser de todo mundo, inclusive na pessoa física, sabe? Porque a minha atitude de consumo, aquilo que eu compro, aquilo que eu escolho ter, escolho fazer, escolho consumir, são exatamente o que vai dar a diretriz para o planeta. A gente pode fazer um pool de pessoas que eles sustentam aquela produção. E aí, a partir daquilo, ele consegue ter renda e consegue... Ah, maravilhoso, tem CSA em Araras. Obrigada, Luísio. Eu acho fantástico, eu acho que é um dos sistemas que mais são fair, sabe? São bacanas aí nessa questão. Outra coisa, então, aquilo que eu falei para vocês, hoje aqui em São Paulo eu compro no Instituto Chão. O Instituto Chão, o que ele é? Ele é um instituto que ele aproxima direto o pequeno produtor do comerciante, do consumidor. E ele sugere uma margem de 30%, que esses 30% ele paga galpão, ele paga logística, ele paga o custo da operação. Porque às vezes a gente fala de políticas públicas como sendo, eu tenho que ter necessidade de uma lei. Cara, não, política pública é mobilização social. Eu acho que é por aí, gente. A Adri aqui fala sobre o Instituto do Chão. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, vai perguntando aí. Ô Dani, você acha que uma das formas vamos supor assim, de dar fim à fome, isso daí passa por uma questão de aproveitamento da comida, ou é só interesse político, ou é um apanhado de coisas para a gente, por exemplo, que nem você falou, o Brasil tem muito lixo, né, a questão da comida, e não era para a gente estar tendo gente passando fome, né? O que você acha que seria uma forma de estar acabando com a fome no nosso local, assim? O que você pensa, assim, para quem às vezes tem dificuldade de entender isso, como que a gente pode estar agindo no local para contribuir com que as ideias que você trouxe para a gente, assim, o que você acha? Bom, primeiro, o que eu acho, essa nossa plataforma está disponível lá no app.comidainvisível.com.br, ela está disponível no Brasil inteiro. Ela é gratuita e aberta. Então, quem tiver alimentos bons e próprios pode colocar na plataforma, e quem precisar vai requerer, faz um match via plataforma, se combina, tem um chat ali que combina a entrega, e isso acontece. Eu acho que, assim, o problema de desperdício, ele é um problema em alguns níveis, né? Ele é um problema cultural, ele é um problema econômico, tem muitas empresas que ganham muito com desperdício, porque, queira ou não, a gente paga por isso, né? Esses 30% estão lá na conta, ninguém é ingênuo aqui de achar que não, né? Tem, além disso, o problema de logística, porque onde estão os desertos alimentares não é onde tem a maior sobra de alimentos, mas eu acho que, assim, a partir do momento que a gente consegue conectar e consegue fazer esses atores se verem, se encontrarem, a coisa começa a caminhar de uma maneira muito diferente, né? Acho que basicamente é isso. Se a gente for pensar, né, também, de novo, são decisões políticas, muitas vezes, né, porque quando a gente fala de resíduo, hoje, resíduo é um grande tabu, né? A gente, quando um alimento ele vai parar no lixo, ele vai para um aterro.
No aterro, ele se decompõe em gás metano, que é 20 vezes mais poluente que o CO2 na atmosfera. Por que não ter leiras? Araras não tem, Araras tinha lixão, agora não tem mais. Araras leva seu lixo para Campinas. Por que não ter leira? Leira dá para fazer a céu aberto, não cheira. Eu já fui várias vezes na da Lapa. É super tranquilo, é fácil de controlar. De novo, é ter vontade. É ter vontade, gente. Dani, o Lúcio pergunta novamente: tem como o governo estimular esse modelo? Eu acho que esse modelo que ele quer dizer é o modelo que você pôs. Tem como esse modelo que você traz virar uma questão de política pública, de modelo de organização social, ele coloca? Você acha que tem como virar uma coisa, expandir para as prefeituras, não sei? Cara, não sei se havia prefeitura, sabe? Eu acho que, enquanto políticas públicas, enquanto proposta de governo, eu acho que tem tantas outras coisas que dá para fazer, que dá para aproximar atores, sabe? Acho que sim. Ter locais onde você aproxima o pequeno produtor do consumidor diretamente, você quebrou barreiras, você quebrou custo, você deu mais oportunidade, você deu mais acesso ao mercado. Isso é, sem dúvida, algo que é possível de se fazer. Questões, por exemplo, de merenda. Hoje, um grande problema com essa pandemia, grande, é que a maioria das pessoas que estão em regiões periféricas aqui, Araras não vive essa realidade, né? Araras não tem favela, tá? Agora, aqui em São Paulo, a maioria das pessoas que moram em favelas, o que está acontecendo? A principal refeição das crianças era a escola, era a merenda escolar. A merenda escolar não existe mais. Como é que fica? Eles estão dando cartões, né? Um cartão acho que vai 30, 50 reais. A mãe não vai comprar aquela qualidade. Uma vez eu estava no CEAGESP, e no CEAGESP tem uma escolinha, chama Nossa Turma. E o Manelão era o coordenador da nossa turma. Você chegava lá, tinha, assim, canteiros de horta maravilhosos. Eu fiquei, assim, impressionada. E no muro, era o muro aqui, a escolinha de um lado, do outro lado, uma comunidade paupérrima. E as crianças dessa comunidade que estudavam nessa escolinha. E eu cheguei para ele, mas assim, me achando a pessoa mais, sei lá o quê. Eu falei, Manelão, que coisa mais linda. Então todas as crianças, elas saem daqui com frutas, legumes e verduras. Ele riu da minha cara. Ele falou, se quiser, sai. Mas quem você acha que quer, Dani? A maioria dessas mães, ela quer dar um Cheetos e um todinho para cada uma dessas crianças, que ela não quer ter trabalho, ela já trabalhou o dia inteiro, ou ela já se drogou, ou ela já se prostituiu, ou ela já milhões de outras coisas, que essa não é a prioridade. Por isso que tirar o Brasil do mapa da fome teve vários meandros, não foi só um. Não foi só, vamos dar Bolsa Família para todo mundo. Não. Teve uma questão de incentivar pequeno produtor, teve uma questão de trazer produtos de pequeno produtor para merenda escolar, incentivar merenda escolar, dar alimento de qualidade. Tudo isso junto faz com que o Brasil esteja ou não no mapa da fome, porque hoje é esse o grande problema. A gente fala de confinamento, né? A gente fala de isolamento social. Cara, que piada! Vai lá pro Jardim Pantanal. Tem 10, 11 pessoas morando num barraco. Que isolamento é esse? Então, de novo, são visões. Dani, o Danilo, ele fala assim, ó, Araras paga R$ 140 por tonelada de lixo para enviar por aterro, um gasto milionário. Mas eu achava que o do CEAGESP era caro. Caraca!
Ó, a Isa, ela fala assim, ó, meu filho, meu neto, que citou lá em cima, né, acreditou que o contato com a natureza desde bebê ajudou. Ele tem aula sobre o meio ambiente, reciclagem e composteira. Todas as escolas, independente particular, não deveria ser educador focado nisso. Muito bem, deveria ter essas aulas de educação ambiental, né? Uhum. O Aloysio pergunta, é, a reutilização de resíduos de alimentos muitas das vezes não é bem aceita por algumas pessoas. Infelizmente, o lixo não é visto como algo de valor. A educação ambiental é a ferramenta para a mudança de paradigma? E deixa eu ver aqui. A educação ambiental educação em geral porque a partir do momento que a gente entende que casca não é resíduo, que casca pode ser alimento, a gente muda o rumo dessa história. Por exemplo, manga. Assim, quem joga fora a casca da manga? Cara, bate no suco. A casca da manga tem o mesmo gosto da polpa da manga, só tem mais vitamina, porque a concentração de vitamina está na casca. Então, assim, são pequenas coisinhas que, por hábito, a gente foi deixando de lado, foi deixando de lado. Então, Aloysio, para mim, é educação. Não é só a educação ambiental, é educação de uma forma geral, sabe? É trazer as pessoas para essa questão, sabe? Para esse olhar, para um olhar de não desperdiçador. Ó, Dani, tem outra pergunta. Eu gostaria de saber se no Comida Invisível, o que é mais difícil, a arrecadação de alimentos ou fazer esse alimento chegar na mesa que tem fome? É uma excelente pergunta, né? Posso responder com um dado? Um alimento que chega na plataforma, a média de requisição é de 8 minutos. A gente tem mais de 200 ONGs cadastradas, a gente tem mais de 2.000 e tantas pessoas cadastradas na plataforma. A grande questão é, tem alimento, ele vai ser destinado. A questão é o olhar dessas empresas para que a doação aconteça de uma forma maior, um volume maior. Vazão, a gente tem. E na Gente, plataforma, para vocês terem uma ideia, a gente já teve doação de donuts, sabe? Por quê? Porque eles estavam com 8 milímetros de recheio a menos, então eles foram recusados pela qualidade. A gente já teve doação de lanches na plataforma, a gente teve doação de água de coco, muita água de coco. A gente tem doação de 1 quilo de arroz. Eu, uma vez, doei 1 quilo de arroz, que eu estava fazendo um teste na plataforma, e eu pus 1 quilo de arroz. Aí uma ONG requereu. E eles não sabiam que eu tinha concebido a plataforma, nem nada disso, até porque meu perfil, naquela época, ele não estava com o meu nome. E eu deixei na portaria. E quando eu voltei, tinha uma mensagem da ONG agradecendo por aquele quilo de arroz e dizendo quantas pessoas eles alimentariam com aquilo. Então, a gente acha que a nossa ação é pequenininha, mas não é, ela tem um impacto gigantesco. Gigantesco. Eu acho que era isso, né, gente? Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? se alguém tiver mais alguma pergunta, pode colocar. Então, eu vou divulgar aqui o trabalho da Dani, que é o app comidainvisível.com.br. É isso, né, Dani? Isso mesmo. E tem esse aqui também, ó, podcast, que tá todas as plataformas, ele chama assim, ó, não só nada. Esse vale escutar, tá? Um programinha de rádio. O, o endereço da plataforma é esse, ó. Gente, mais alguém mais tem alguma pergunta? Eu acho que a gente já pode ir finalizando, né? Se alguém não tiver mais alguma pergunta, a gente vai finalizando. Deixa eu ver. O app está aqui embaixo no bate-papo, né, gente? Isso aqui, ó. Esse é o do Instagram. Então,
Comida Invisível, arroba Comida Invisível do Instagram. Tem mais alguma pessoa escrevendo uma pergunta, só aguarda um minutinho. Claro. E é, tá, o pessoal está elogiando bastante, a gente que agradece, pessoal. Estão falando bastante da questão. De gravata. O pessoal está falando bastante das crianças, né? Eu acho que aquela questão. Puro, Rafael. Eles estão certos. Eles é que vão ensinar pra gente. Olha lá, de terno e gravata. Eu acho que é isso mesmo, né, gente? Eu acho que a gente tem que plantar a sementinha, por mais que a gente às vezes está pensando que está tudo difícil. Eu acho que a gente já teve numa situação pior na humanidade, na história, né? Hoje a gente está com uma condição. O que falta mesmo, às vezes, é falta de força de vontade, tanto das pessoas, da nossa casa, né? Que produz o lixo, tanto dos governos e tanto da consciência. Por exemplo, assim, só para citar um exemplo, a gente está passando na rua aqui em Anápolis, o pessoal está deixando as máscaras na rua, sendo que produz ali a doença que é do coronavírus, né? Então é um pouco de consciência mais da gente para cobrar as autoridades, as empresas também exercer isso, né? E as crianças. E isso mudar esse sistema, né, para um sistema onde que não vê só o lucro, vê as pessoas, vê a vida, né? E eu acho que esse vírus, mais do que nunca, está colocando a gente contra a parede para começar a ver a vida, né, no planeta, né? Sabe, Rafael, aqui, por exemplo, a cidade tem o Comusan, né, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar. O Comusan, ele fez um trabalho maravilhoso nessa pandemia de todos os coletivos, todas as ONGs, quais eram as necessidades de alimentos para poder levar esses recursos para essas comunidades. Então, assim, respondendo um pouquinho, acho que foi o Aloysio que me perguntou sobre questões de políticas públicas, eu acho que trabalhar nessa questão de conselhos, trabalhar e conselho não só com entes da administração, mas conselhos plurais, conselhos que todos participam e todos têm a mesma voz, né? Aí sim, você consegue fazer com que as decisões elas sejam realmente algo muito bacana, né? Essa questão que o Rafael falou das máscaras mesmo. Poxa, isso é consciência, isso de novo é questão de educação, isso de novo é uma questão de não é nem só autocuidado e autorresponsabilidade, mas também de mim para o outro, né? Eu estou deixando vírus ali para alguém? Será? Sabe, acho que assim, a partir do momento que a gente se olha num todo coletivo, e aí como é que a gente percebe isso? Eu percebo muito uma diferença. Você vai para os países nórdicos, né? Por que eles são coletivos? Justamente porque eles precisam um do outro. O frio, quando atinge, ele é tão intenso que eu preciso de decisões coletivas. Eu preciso trabalhar o coletivo. E aí, esse senso coletivo, ele é inato. Ele já vem com aquele chip, né? A gente nunca passou por desastres naturais, a gente nunca passou por intempéries, a gente nunca teve enchentes, terremotos, guerras. E a gente teve um colonizador que quando chega no Brasil, ele vai falar do quê? Ele vai falar da abundância das águas que tem, em se plantando, tudo dá. O Brasil é abundante, gente. O Brasil é terra fértil, o Brasil é celeiro do mundo, e por isso, muitas vezes, a gente nasceu desperdiçador. A gente passa nas ruas da cidade, eu falei para vocês, um dos meus hobbies é caminhar olhando a árvore frutífera na cidade. Agora, em época de amora, o chão da cidade fica preto. Ninguém pega, ninguém colhe. É isso mesmo, concordo totalmente. É comportamento, é educação. Dani, é isso mesmo, essa questão dos países nórdicos, a questão das dificuldades. Talvez, vamos ver se esse corona desperta um pouco a gente.
O Cristiano pergunta, esses novos padrões de higienização de alimentos em virtude do Covid, pode vir a ter um reflexo positivo ou negativo na distribuição dos alimentos pela plataforma? Eu acho que é a plataforma de vocês, né? Então, não, não, Cristiano, por quê? O que está acontecendo? A gente tem, por exemplo, um distribuidor de orgânicos que ele doa na plataforma. Quando chega para a ONG já está orientada a fazer toda a higienização. Algumas vezes vem em latas alimentos, né? Então a gente teve agora, mesmo hoje ou ontem teve uma distribuição de iogurte na plataforma. Chega na ONG, a ONG já vai higienizar, entende? E já vai distribuir dessa maneira. Então, eu acho que, assim, eu pelo menos não vi nenhum impacto. Alô? Acho que, assim, eu de verdade, eu acho que Araras é celeiro fértil, gente, porque as coisas estão muito mais prontas. Araras não tem uma situação de extrema pobreza. Araras tem tem universidades que trazem essas questões ambientais, tem aí uma academia que pode trazer todo esse pensamento. Foi a primeira cidade a comemorar o Dia da Árvore, então assim a gente tem uma cultura para isso. E quando a gente se mobiliza, quando a gente realmente a cidade inteira se une e aí sem aqui eu não estou falando de partido, tá? Eu não estou falando, mas eu estou falando de propósito, como foi FMC, para mim foi um dos exemplos mais lindos que eu já vi na minha vida, o que aconteceu ali. Porque foi uma cidade inteira pedindo, falando, eu não quero essa empresa aqui. E eu não quero por isso, e eu não quero por aquilo, e deu a palavra a todos, até a ponto de uma menina de 15 ou 16 anos se manifestar de uma maneira brilhante na Câmara, numa audiência pública. Isso é exercício de cidadania. Isso é a gente entender que a gente tem sim um papel importante nas decisões políticas, nas decisões, no rumo que a gente pode dar. E assim, eu acho que Araras pode ser exemplo, pode ser uma cidade, assim, pode ser uma cidade piloto, uma cidade modelo no combate a desperdício, ela pode ser uma cidade modelo no fim das desigualdades, sabe? Eu acho que assim, a gente tem aí um berço muito propício para que essas coisas aconteçam. A gente não precisa ter lixão, a gente não precisa levar a um custo astronômico esse lixo da cidade para fora. A gente poderia ter, sim, isso tratado. Eu tenho, assim, casos e mais casos e mais casos de exemplos para dar para a gente poder fazer uma construção maravilhosa na cidade. Uma construção de leiras de compostagem, para compostar lixo orgânico, mas tudo isso tem que vir junto. Esses três pilares, eles têm que andar juntos. Educação, conscientização, políticas públicas adequadas e vontade. E fazer, e dar o correto destino. Sabe, o que a gente faz no Comida Invisível se aplicaria como, nossa, para levar Araras como assim, o piloto, entendeu? O modelo. A gente fez uma vez um evento, esse evento ele foi zero resíduo. O que significava ser zero resíduo? Significava ter alimento bom e próprio doado, o que não era próprio compostado e resíduo orgânico sendo dado de destino. Dá para fazer? Dá. Basta ter vontade. Isso não é difícil. não é difícil. Até bem que você está falando. Mas não é difícil. A Adri falou assim, ô Dani, o sonho que se sonha só é um sonho, o sonho que se sonha junto é realidade. Então eu acho que é o Raul Seixas, né? É exatamente isso. Você sabe que tem um poeta
o Schiller. O Schiller falava: a fome e o amor movem o mundo. Do que a gente tem fome? Acho que é isso, gente. Queria agradecer demais aí e me ponho à disposição se tiverem dúvidas. Se tiver alimento, põe na plataforma, usa, faz isso se espalhar. Escutem o podcast, que eu acho que tá super legal ali, tem questões muito pertinentes, esse segundo, especialmente, que fala da fome. É um problema, mas é um problema que a gente pode caminhar com ele, a gente pode, ele tem viés que dá para a gente trabalhar. E a Adri Salai, ela se dedica a vida dela estudando isso. Tá ali, para vocês. Tá aberto. Dani, muito obrigado a todo mundo. Dani merece aplausos, merece muitos aplausos. Parabéns pela diferença que você faz no mundo, né? Uma pessoa consegue fazer tanta coisa, né, gente? Parabéns mesmo, Dani. Então, gente. Não sou sozinha, não, gente. Peraí, eu preciso dar crédito. Eu tenho um montão de gente que deu a mão nessa estrada comigo, muitas vezes dedicando horas pro bono. Tem um ararense que fez a plataforma, que foi o Marcelo Picchioni, a Cláudia Cavalcante, que é minha sócia no Comida, tem o Google, que faz toda a arte, tem assim 1 milhão de pessoas, tem milhões de anjos, se eu for citar cada um aqui, vai horas e horas. Meu pai, várias vezes já se debruçou comigo em vários cálculos, em várias coisas. Então, assim, ninguém faz nada sozinho, não. É tudo construção coletiva. Só a última pergunta, o Danilo pergunta se você sabe o contato responsável pela compostagem em São Paulo. Sei, é o Rafael Gorim. Rafael Gorim. Querido. Então eu vou dar os contatos de novo. Eu não tenho o contato dele aqui comigo agora, mas posso pegar depois e passar. O WhatsApp, desculpa, o Instagram é @comidainvisível, o aplicativo é appcomidainvisível.com.br. Dani, muito obrigado. A gente já está mais ou menos 1h30 falando que o assunto vai, a gente vai ficar até 2 horas da manhã. Eu agradeço a todos que participaram, a todas e a todos. Infelizmente, a gente não conseguiu a tempo fazer as redes sociais do Araras Ecossocialista, mas a gente vai vir com novas lives. Obrigado de novo, Dani. E a gente vai acertar as gravações, a gente passa também, a gente divulga isso aí. Muito obrigado a todo mundo, gente. E eu acho que a gente deixar essa sementinha para todo mundo aqui tá pensando, gente, da gente aproveitar essa quarentena para fazer boas leituras e repensar a forma como a gente convive com o planeta e com o ser humano. Eu acho que a gente tem que... É o momento da gente acreditar nas nossas ideias para a melhora do planeta, né, gente? Então, muito obrigado a todo mundo, uma excelente noite para todos. E, novamente, obrigado, viu, Dani, pelo convite, por você ter aceito e dedicar essas horas que você está com a gente falando tantas coisas positivas nesse momento, né? Obrigada, gente. Adorei o convite. Um beijo e até. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.